Bom dia a todos. Vai ser a nossa primeira sessão de apresentação. Vai ficar gravada e vocês vão poder encontrá-la na página da Egeo Academy, onde vocês vão ter todos os conteúdos e materiais sobre a Egeo. Bom, eu já estou a partilhar a minha tela. Vocês já conseguem ver a página de acesso à Egeo. Quero indicar que a Egeo não é um aplicativo, vocês não têm que a descarregar, simplesmente tendo uma conexão à internet em qualquer dispositivo, nós recomendamos Google, portanto trabalhar com o Google Chrome, só precisam de abrir o link de momento, é o atual, www.igeoapp.com e vão ter o acesso com o utilizador e a senha que já vos foi enviado por comercial. Então, eu vou usar o meu, só para vocês verem o acesso, a senha e entrar. E já estaríamos, um momento. Bom dia. Bem-vindo. Portanto, já estaríamos a ver a página inicial da Egeo, do software, da plataforma, onde cada um dos módulos que nós vamos conseguir encontrar para técnicos de configuração, departamento pessoal, catálogo, portanto, cada um será abordado em cada sessão semanal. Hoje nós vamos ver configurações e departamento pessoal para poder já começar a construir o vosso IGE, a personalizar da melhor forma possível. Ao mesmo tempo, deixem agora esta tela, eu agora vou partilhar também, um momento. Vou partilhar com vocês a Egeo Academy, para vermos um pouquinho como é que funciona e se alguém já conseguiu aceder hoje de manhã, um pouquinho até antes. Ora, bom. Ok. Um segundo, que vocês não estão a ver a minha tela. E agora, um momento que eu vou partilhar. Bom, então, vamos lá, um momento. Não sei se, entretanto, se alguém tinha tentado acessar. Vocês vão encontrar na página do lado esquerdo, com o acesso que receberão por e-mail de convocatória. Nós vamos ter sempre organizado por sessões. Então, nós temos a apresentação
E dentro da apresentação, vocês vão encontrar um PDF ou um vídeo indicando como introdução o que é que vamos ver e depois a gravação de cada sessão semanal, tá bom? De momento não há nenhuma, mas eu vou depois ir carregando. Cada módulo, vocês vão conseguir ver o vídeo direto ou bem descarregar para o vosso equipamento e depois ver quando puderem, tá bom? São vídeos pequeninos, de alguns minutos, 6, 10 minutos, mas assim vocês vão ter sempre o acesso. No primeiro, nós tratamos da apresentação da interface e de como utilizar a plataforma, que depois vamos ver. Como vai funcionar? Vocês têm que entrar sempre em cada sessão para e eu também possa fazer o seguimento dos materiais que vocês já visitaram, já acederam, e alguns módulos terão também tarefas. As tarefas são simplesmente um comentário vosso de que já criaram um cliente, já criaram um contrato, portanto, eu vou abrir a tarefa, vamos ver aqui, por exemplo, na configuração, nós temos a apresentação do módulo, como configurar dados gerais da empresa e depois vocês vão encontrar as tarefas, tá bom? Então, uma vez que vocês podem ver o vídeo e completar, continuar, a própria plataforma vai indicar o que é que vocês precisam de fazer. Vamos a seguinte, como podem ver, é bastante simples. Uma vez que vocês cheguem às tarefas, devemos começar o início da tarefa. Vamos começar. E aqui vocês vão encontrar dois tipos de PDF. O primeiro é o enunciado. E o segundo é a resposta. Normalmente, cada empresa clica nos três botões para ver o enunciado. Um momento que ele vai abrir. Aqui está. O enunciado indica do que se trata cada tarefa, o número de tarefas a rever, as observações e o estado. É simplesmente um enunciado explicativo. Porque depois vocês vão ter o ficheiro ou o arquivo de resposta. O de resposta é o que eu preciso que vocês descarguem da plataforma. Podem ver, mas o normal é descarregar. Eu vou fazer o enunciado e a resposta normal para vocês só apenas verem. Vou descarregar o ficheiro e vou indicar o nome da empresa. Tá bom? Então, a minha empresa de prova é BOP Brasil. Eu vou guardar. E ao descarregar o ficheiro, eu vou partilhar para vocês verem. O de resposta já vem com a tarefa, o estado da tarefa, pode ser total, se vocês conseguiram já configurar os dados gerais da empresa, pode ser parcial, porque vocês não tinham toda a informação e vocês começaram, mas ainda não está terminada, ou pode ser sem iniciar. E aqui vocês vão conseguir deixar em observação qualquer aspecto ou pendente ou a nível de configurar os dados do próprio servidor, tá bom? Muitas vezes vocês não têm o acesso, não têm os dados necessários, então vocês anotam como pendente pedir ao informático ou à equipa de informática da empresa. Uma vez que vocês preenchem com o tipo de tarefas, aqui e aqui, vamos deixar então sem iniciar,
pendente, solicitar IT, tá bom? A equipa de informática. Vocês apenas vão ter que agora descarregar, mas sim utilizando as minhas alterações, que é para ficar guardado o preenchimento que vocês fizeram, tá bom? Vocês vão cadastrar a informação na IGEO, no ERP, e depois aqui na Academy, vocês vão apenas comunicar as tarefas que já fizeram. Eu vou guardar com as minhas alterações, vão renomerar o nome do ficheiro e vão guardar. Para que assim, uma vez que já tenham esse ficheiro, esse arquivo, depois vocês vão conseguir, um momento, que eu vou apenas... Aqui está. Uma vez que eu descargo este ficheiro, este arquivo, e volto a guardar já com as alterações, depois apenas tenho que enviar a tarefa, tá bom? Então, nós vamos subir o arquivo. Eu tenho aqui já o ficheirozinho. Eu vou abrir. Conseguem ver que em baixo já aparece a resposta com o nome da empresa. E agora sim, eu vou enviar a tarefa. Desta forma, eu posso verificar que vocês já fizeram as tarefas, se têm alguma dúvida, e vou abrir o acesso ao módulo seguinte. Portanto, vamos enviar e aqui ficaria, tá bom? Foi enviado corretamente e eu consigo depois ir à sessão seguinte. Tudo o que vocês visualizam ou preenchem fica também como cadastrado na plataforma de aprendizagem, para vocês também saberem o que já visualizaram ou o que já descarregaram. Quando falamos da IGEO, falamos de implantação e formação ao mesmo tempo, porque cada vez que se temos um módulo num programa, vamos aplicá-lo, ou seja, vocês vão fazer as tarefas para cadastrar a informação. E assim, a semana que nós estamos a falar de registar serviços ou artigos com os quais vocês trabalham, eles já vão ficar também cadastrados na plataforma. O ideal é cada semana irem avançando. Tá bom? Juntamos a teoria e a prática, que é a melhor aprendizagem, é o melhor método que nós temos e que garante o sucesso a todas as empresas. Alguém tem alguma questão até o momento? Simplesmente vão expandindo o menu e ele vai abrindo o conteúdo, tá bom? Mas vão ver que têm que completar as tarefas anteriores para passarem à seguinte. Podem perguntar, estejam à vontade. Tá bom. Vamos lá então. A IGEO Academy vão usar para acessar aos conteúdos e na IGEO ERP é onde vão cadastrar toda a informação de cada empresa. Tá bom? A interface, vocês não vão ter o vídeo, mas eu gosto sempre de explicar um pouquinho. Na parte superior direita, vocês têm a casa, o símbolo da casinha, para voltar ao menu inicial. Ou do lado esquerdo, vão ver que o vosso IGEO ainda está vazio, mas cada empresa depois vai ter o logotipo, tá bom? É uma das tarefas que eu vou pedir
que é subir o logotipo da empresa e o selo também, ou o carimbo, para começar com Voz Geo. Temos, além do menu principal, no canto superior direito, vemos já por detalhe cada uma das seções, tá bom? Então, quando falamos de configuração, vamos ter empresa, negócio, bancos, cada uma também permite-se ter, tá bom? Então, quando entramos em configurações de empresa, podemos fazê-lo na parte superior direita no menu ou desde a página início, configurações e empresa, tá bom? É o mesmo, se eu expando, bem que é o mesmo, é a mesma informação. Vamos ter cada usuário da IGEO uma agenda e então na parte superior direita ainda vamos ter os eventos, por exemplo, de quem trabalha no escritório, podem ser eventos de faturamento, de comercial, de enviar orçamento, criar contrato, tá bom? São eventos, dependendo da organização de cada empresa, que vocês vão conseguir acessar. Notificações também, a nível de algum cliente ou de algum endereço de serviço. Vão conseguir pesquisar rapidamente por cliente potencial ou por pessoas de contacto. E, além disso, cada usuário, na parte superior direita, vai poder configurar o perfil de funcionário, tá bom? Do lado esquerdo, nós temos o logotipo para poder acessar desde o início. Voltamos à página inicial. E nas três linhas também, aqui poderemos ver se estamos na configuração ou resumo, tá bom? Mas eu gosto sempre de ter aqui o menu para expandir. Bom, a nível de funcionamento e de interface, vão ver que é muito simples. E eu quero explicar o mais importante do início, que é, nós temos 3 portais, dependendo da funcionalidade de cada um. O que nós estamos a ver agora é o portal escritório. Desde o portal escritório, vocês vão conseguir gerenciar todos os módulos e a informação que é aqui subida fica também disponível para o portal técnico, tá bom? Cada usuário pode entrar na IGEO dependendo da competência que tenha, mas para o técnico, como normalmente eles trabalham com tablet ou celular, eles vão poder entrar na página da IGEO, mas aplicando o T antes. Portanto, seria abrir uma janela do Google Chrome e acessar com t.igeoapp.com. Tá bom? Além destes 2 portais, nós vamos ter o portal cliente, que é para os vossos clientes. Quando vocês precisam de enviar um certificado de serviço, uma fatura, um contrato, a informação que é criada no escritório, vocês podem configurar o que o cliente vai ter acesso, desde o portal cliente. Bom, vamos então começar. Alguma dúvida? Querem questionar algo? Tá bom, vamos lá. Primeiro módulo, configurações. Eu vou acessar e do lado esquerdo nós vamos começar por configurar a empresa, tá bom? Vamos encontrar dados gerais e vamos conseguir visualizar o que nós já preparamos para a vossa empresa. Cada um vai conseguir editar na parte superior direita
E agora sim, vocês vão conseguir selecionar ou editar qualquer informação, o nome fiscal, nome comercial da empresa, dados de contato, o e-mail. Esta é a minha de prova, mas vai servir para vocês terem um exemplo. O endereço fiscal, município, em registros e certificações da empresa, nós estamos a falar do tipo de licença ou de certificado que vocês precisam ter no certificado de serviço. Então, pode ser alvará de funcionamento, licença ambiental. Nós definimos como número de registro 1, registro 2 e registro 3. Então, aqui vocês põem simplesmente o número que vocês têm habilitado, a validade e depois, quando vocês salvam, tá bom? Que eu vou salvar só para vocês verem, permite carregar o arquivo. Neste caso, no registro 1, nós já temos aqui um PDF, que normalmente é o alvará de funcionamento. Bom, vamos editar. São os campos que vocês precisam para que apareçam no certificado de serviço. Vão ter os idiomas, como o idioma principal, o idioma do PDF, podem marcar as certificações também, e a moeda, tá bom? Se alguém não tiver a moeda atual, em princípio já deixei configurado e também desde o departamento comercial, mas vocês confirmem sempre. Em sistema métrico, nós estamos a falar dos sistemas de unidades de medida. Para quando vocês adquirem produtos ou quando o técnico vai aplicar algum tipo de artigo, vai conseguir, vocês vão deixar selecionado no produto se o formato é em litros, em quilogramas, em gramas ou em unidades, tá bom? Então, nós vamos usar o sistema internacional. Em dados adicionais, vocês vão conseguir definir a notificação para que, quando é criado um contrato, o funcionário receba essa notificação. Então, nós podemos pôr aqui, imagina, eu fico como contacto quando é criado um contrato, tá bom? E eu vou receber essa notificação. O mesmo acontece com um orçamento ou quando é eliminado um contrato a um cliente, tá bom? São as notificações que vocês habilitam. Quando é feito o pedido de material a um técnico ou na renovação automática de contratos. Simplesmente, nós vamos selecionar aqui o funcionário que tem que estar cadastrado no departamento pessoal, no módulo de departamento pessoal, para que receba essa notificação. E, ao longo da formação, vocês vão ver que nós vamos voltar a configurações para explicar um pouquinho cada módulo. Porque nós agora aqui temos cliente, mas quando falarmos da ficha de cliente, depois voltamos à configuração para vocês entenderem se vão marcar ou desmarcar cada opção. Quando falarmos de pontos de controle, de ordens de serviço ou de alguma funcionalidade, tá bom? Então, não se preocupem, ou de contratos, não se preocupem que depois nós voltaremos à configuração. Hoje é a primeira sessão e então vamos tentar configurar o que é mais importante. Em opções de faturamento ou de faturação, vocês vão conseguir marcar a zona fiscal onde vocês operam, os dados da inscrição municipal e inscrição estadual. Se cada empresa, vocês vão selecionar as condições do cliente em relação ao imposto, se vossa empresa é simples nacional, é lucro presumido ou lucro real.
O tipo de faturamento, eu entendo que vocês fazem faturamento, pode ser mensal, pode ser trimestral, depois que vocês vão selecionar também, e a forma de pagamento mais habitual, mais comum da vossa empresa, tá bom? Então, vocês vão ter aqui para selecionar. Número de dígitos da nota fiscal. Eu normalmente costumo perguntar se vocês emitem mais do que 1000 notas fiscais ao ano. Nós deixamos aqui o número de dígitos como 4 até 1000, tá bom? Se vocês, se for superior, então podemos pôr, por exemplo, 5 dígitos. O aumento ao renovar contratos, de forma geral, vocês vão cadastrar na plataforma os serviços e o preço de cada um. E na próxima renovação de contrato, vocês vão conseguir definir ou indicar ao programa que ele aplique, neste caso, um 20% mais, ou um 10 ou um 5, tá bom? Então, peço desculpa. Vocês aqui vão conseguir indicar o que querem aplicar. Em retenções padrão, vocês vão conseguir também definir alguma retenção que vocês querem aplicar. Se querem separar as contas contabilísticas de vendas para vocês terem um arquivo só para os produtos que vocês venderam, para os fornecedores, que são as contas a pagar da empresa, despesas, recibos pagos em dinheiro, vocês conseguem separar cada conta. E quem tenha contratado com o departamento comercial a emissão de notas fiscais ou boletos, vai conseguir aqui também configurar essa comunicação, tá bom? Normalmente somos nós que fazemos esta configuração, não se preocupem. Aqui temos também a emissão do boleto. Esta parte comercial está atualizada para, caso precisarem, já são eles que entram em contacto. Ou podem mandar um e-mail para saberem o que é que precisam. Em notas fiscais, depois vamos ver também a configuração para as máscaras, só para saber que campos é que vocês querem que apareçam. E vamos, um momento, ir a dados adicionais. Nos dados adicionais, uma das tarefas que estávamos a ver anteriormente é a configuração do servidor de e-mail, tá bom? Então, eu vou explicar brevemente. O servidor, vocês vão dentro da Igeo, vocês vão ter um botão para enviar um e-mail com o contrato do cliente. Vocês apenas com o clique vão mandar o contrato com PDF, com texto e tudo direitinho. Mas se vocês não usarem um servidor de e-mail e usarem o da Igeo, pode ter depois algum custo adicional, tá bom? Por cada envio de e-mail. Então, o que nós recomendamos é utilizar cada empresa o seu próprio servidor. Marcamos como sim e aqui vocês já vão ter a configuração com os dados necessários. Se vocês utilizam o Outlook 365 e os campos em negrito são os que nós precisamos, e que vocês precisam também ter, para configurar o nome do servidor IMAP, o porto e o método cifrado do servidor IMAP e depois o de SMTP. Estes dados vocês precisam solicitar ao suporte do vosso servidor de e-mail, tá bom? Podem fazer uma captura de ecrã, da tela, podem copiar apenas os campos, mas eles vão saber perfeitamente, não se preocupem.
E aqui nós vamos pôr o usuário de ajuda, o usuário geral da empresa. Neste caso nós temos o de ajuda, mas vamos supor a minha empresa é BOP Brasil. Então, aqui eu vou pôr o e-mail principal, o geral, porque depois em cada funcionário, na ficha de cada funcionário, eu vou preencher com o de cada um. Tá bom? A senha de acesso e mesmo que vocês depois fiquem em cópia no e-mail, todos os itens enviados através da Egeo vão ficar na pasta de itens enviados do vosso próprio servidor. Tá bom? Se a vossa pasta de enviados tem um nome diferente, vocês vão pôr aqui qual é o nome dessa pasta. Vamos supor que o e-mail, no vosso próprio e-mail, a pasta enviados está em inglês, está como send. Então, vocês põem aqui a pasta. Ou podem criar alguma de IGEO enviados. Tá bom? Então, tem aí, por padrão, vocês vão saber que fica sempre na pasta de enviados. Portanto, habilitamos. Uma vez que vocês tenham a informação, podem provar a conexão para ver se está tudo bem ou até enviar o e-mail de prova. Eu fico à vossa disposição para ajudar e se vocês mandarem até para mim estes dados, o nome do servidor, o porto e o método, depois eu posso ver se está tudo bem, tá bom? Mas pelo menos o usuário e a senha depois são vocês que preenchem. E a nível de configuração de dados gerais, simplesmente teríamos apenas depois da página e salvar, sim? Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. A gente vai ter um pouco de dificuldade de fazer isso nesse momento. A gente está fazendo transferência por 365. Aí a gente pode fazer isso a qualquer tempo? Sim, sim. Normalmente nesta semana, imagina, nós vamos, vocês podem marcar como momento. Ok, estou a editar. Eu marco como não, tá bom? E fica assim a configuração do servidor. Se vocês quiserem já enviar um e-mail, não vai estar conectado, tá bom? Mas vocês podem fazer ao longo da semana ou na próxima semana, quando vocês tiverem os dados. Não é obrigatório agora. Não, Tá tudo bom? bem, porque a gente está trabalhando com o IGEO e ao mesmo tempo está fazendo a migração para o 365, né? Então, essas informações vão chegar depois, entendeu? Não há problema, não há problema. Vocês depois, quando puderem, já entram no vosso IGEO e cadastram os dados. Seguinte secção. Unidades e zonas. Normalmente, cada empresa já vai ter aqui a unidade com a que trabalha, tá bom? Unidade, nós estamos a referir às unidades da vossa empresa, às vossas instalações. E então, a informação que vocês cadastrem aqui na unidade, depois vai aparecer no certificado. Vocês podem apenas ter uma, ou se tiverem duas, vai depender se se o certificado, depois vocês vão usar 2 certificados, um para cada unidade. Esta é a unidade a nível da empresa, da vossa organização, e depois falamos das zonas comerciais, que são zonas geográficas, que vocês podem trabalhar também, mas para organizar os clientes e as ordens de serviço. Há empresas que já trabalham com este tipo de zonas, porque eu tenho um técnico que está no Belo Horizonte e esse técnico é o que leva esses clientes. Se algum cliente liga para mim e diz que precisa de um aviso de assistência,
Eu já sei qual o técnico que vai trabalhar nessa zona, tá bom? Não é obrigatório, é simplesmente para vocês organizarem a vossa equipa e os clientes. Sim? Pode perguntar. Do técnico, Tudo bem. essa zona vai cair lá no roteiro do técnico, quando a gente criar um roteiro de atendimento? Vai. Eu vou dar o exemplo. Vamos. Eu vou criar a nova zona. Imagina. Vamos aqui a Belo Horizonte mesmo. Eu vou editar só para vocês verem, é o mesmo, tá bom? Então, eu tenho o nome da zona, para vocês apenas saberem qual é que corresponde, a unidade associada, a cor para a zona comercial e a descrição. Então, para o técnico, depois de quando vocês trabalhem no planejamento, vocês vão indicar que técnicos é que têm essa zona ou vão poder filtrar. Tá bom? Mas é simplesmente uma organização. Se vocês agora ainda não quiserem criar, não há problema, mas é simplesmente para vocês depois no planeamento terem separadas as zonas. Tá bom? Imagina, São Paulo. Eu posso ter São Paulo Norte, São Paulo Sul e a capital. E então, depois cada um opera de uma forma um pouquinho diferente, ou cada técnico pode ter cada zona. Mas se vocês não quiserem criar agora, não há problema com as sessões que vamos fazendo, vocês vão depois ver na prática. Em cláusulas e anexos, vocês vão ter que transferir a informação dos modelos de contrato e orçamentos que vocês têm agora para depois o programa conseguir puxar esse modelo de condições ou essa planilha para o contrato ou para o orçamento que vocês estão a fazer. O exemplo que eu dou, imagina, contrato ou cláusulas gerais. Vocês criam uma planilha com o nome que vocês quiserem e o texto, que agora vocês usam como copiam o texto, eliminam os dados do cliente, voltam a substituir. Tudo isso o programa vai fazer sozinho, tá bom? Porque ele vai trabalhar com variáveis. Cada vez que eu quiser referir o nome da empresa, ele já vai substituir esse dado. Cada vez que eu quero indicar o endereço do cliente, ele também vai puxar essa informação da ficha do cliente. Eu vou deixar aqui como exemplo o modelo de contrato, cláusulas gerais. Eu vou editar, mas vão ver que é exatamente igual, tá bom? Eu tenho o nome do contrato, pode ser um modelo de contrato anual, pode ser um para particulares, um para a indústria ou para algum tipo de cliente que vocês tenham. E quando eu quero referir o número do contrato, vou dar este exemplo, contrato número, eu não tenho que manualmente ir pondo 1, 2, 3, 4. Eu apenas vou deixar aqui a variável número de contrato. Eu vou eliminar para vocês verem. Um momento. Número de contrato, seleciono a variável, tá bom? Está aqui. E automaticamente ele já vai substituir, sim? Então você está me dizendo que esse sequencial aí vai ser criado automaticamente pelo software, né? Se vocês querem, ele é criado automaticamente. Se vocês querem cadastrar com o contrato 1, depois o 5, depois o 9, e que seja de forma manual, vocês também vão poder fazer. Mas aqui nós só estamos a falar do modelo de cláusulas, não do número de contrato nem cliente. Ah, isso que eu queria saber. Então aqui é só para cláusula, né? É só para o texto. Quando vocês, talvez agora, vocês têm que selecionar o texto
e criar um novo contrato, vocês não vão precisar fazer isso, porque o próprio programa ele já vai aplicar o modelo do contrato que vocês deixam aqui. Tá bom? Então, eu recomendo, agora quando vocês puderem, criam aqui as condições que vocês já têm atualmente do modelo de contrato, ou para roedores, ou para limpeza da caixa d'água, ou por contrato mensal, contrato anual. As condições que vocês tenham, que vocês trabalham, vão criando aqui todos os modelos e depois o programa só vai selecionar qual é que vocês querem usar. E nos orçamentos também. Estão vendo? Eu tenho um para tratamento de caixa d'água, outro para pragas, outro para madeira, um orçamento padrão, tenho um para 30 dias. Vocês podem criar aqui as planilhas necessárias. Porque depois é muito fácil apenas selecionar o modelo que quero. Sim? Eu comecei a me arriscar em fazer os contratos Sim. e tem a opção de colocar os marcadores, pontinhos, né? E dar Sim. alguns espaços diferentes. Como que eu consigo ver esse contrato depois, por exemplo, um PDF só de amostra, porque não está aparecendo. Não está aparecendo porque você ainda não tem um cliente cadastrado. Nós vamos cadastrar o cliente teste para depois, nesse cliente, criarmos o contrato. E assim você já tem acesso ao PDF. Ah, então nessa parte eu não consigo gerar um PDF de teste para eu ver. Eu tenho que ir lá no Ainda cliente. não. Não, ainda não. Vocês vão ter que cadastrar o cliente e depois, nesse cliente de teste, vocês criam um contrato de teste e depois sim. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nada, um prazer. Então, vocês carregam na plataforma os contratos que vocês têm, o tipo com as condições ou cláusulas, os orçamentos e depois sim vamos trabalhar com a ficha de cliente e de contrato, tá bom? Mas aqui falamos só da questão legal, das condições, dos anexos que vocês querem utilizar no tipo de contrato ou orçamento. Em documentação, cada empresa vai incluir na plataforma o certificado que tem, ou certificações, por unidade ou documentos técnicos. É um exemplo, tá bom? A informação que vocês vão subir nas pastas de cor laranja ficam disponíveis para cliente, no portal cliente. Se eu fiz um curso de prevenção de riscos laborais ou de algum tipo de segurança e saúde no trabalho, eu posso carregar aqui um ficheiro, porque depois o cliente vai ter acesso, se eu permitir. Ou se eu carregar nos documentos globais os procedimentos que a minha empresa tem, depois ele vai ter acesso, tá bom? O que eu carregar na capa, na pasta azul, sim? O sistema ele avisa quando algum certificado desse está vencendo. Aqui nós só estamos a falar do PDF, tá bom? Depois nós vamos ter a validade dos documentos, não de certificados, mas sim, imagina, do documento de condução ou de uma revisão que você tem que fazer de uma máquina, de um aspirador ou um equipamento, um veículo também, o seguro que está vencendo. O programa faz uma atribuição de cores em cada data. Se está válido, a data vai ficar em cor verde. Se está prestes a caducar, amarelo. E se já está caducado, em vermelho. Tá bom? Mas aqui só estamos a falar do documento, não da validade que eu vou indicar. Mas sim, vocês vão ter ajuda do IGEO, mais
na parte prática, no vencimento dos equipamentos, ou dos seguros, ou do aluguer que vocês têm, tá bom? Sim? Estes de cor laranja, então, são disponíveis para clientes. Mas aí eu É. posso selecionar por cliente? Por exemplo, um cliente pode ter acesso a uma documentação diferente entre si. Sim, você vai conseguir personalizar por acesso ao cliente. Imagina, um cliente que você quer que ele veja contratos e outro só orçamento, ou notas fiscais, ou fichas de técnicos. Mas o que vocês carregarem aqui fica geral para toda a gente. Para todos os Entendi. clientes. Ok. Tá bom? A documentação de técnicos, vocês podem selecionar alguma ficha técnica que vocês queiram que o técnico tenha acesso, ou as pragas mais comuns para que o técnico possa consultar, ou até o que fazer em caso de acidente. Então, vocês podem carregar aqui documentos que depois os técnicos vão poder consultar. De forma geral. Têm a pasta de documentos internos da empresa, como avisos ou algum tipo de documento que só fica disponível para vocês. E nas peças PDF, nós recomendamos criarem peças PDF ou documentos PDF para juntar anexos não de anexo, de contrato e orçamento. É o seguinte, na IGEO vocês vão gerar o PDF do contrato ou do orçamento, como uma proposta, mas vocês vão poder anexar uma capa ou o catálogo da vossa empresa. Tá bom? Então, nós separamos orçamentos, contratos, para quem trabalha com Legionela ou PPCL, podem fazê-lo também. Para orçamentos, eu posso ter uma capa para um orçamento de uma empresa de indústria e outra para hotéis, por exemplo. Ou eu posso ter uma capa geral para todas e eu aplico sempre a mesma capa da proposta. Mas o que vão fazer é terem aqui disponível os modelos de capa que vocês usam, ou de contratos. Então, vocês carregam aqui o arquivo e depois, ao gerar na IGEO o orçamento, vocês vão anexar, vão organizar se querem incluir a capa ou não, por exemplo, tá bom? É simplesmente documentação que vocês guardam para ficar disponível, para depois aplicar em cada situação, seja contrato, seja orçamento. E o IGEO vai propor textos para e-mails e para SMS, de forma geral, a todas as empresas, para que vocês apenas tenham de criar um contrato e no momento que vocês querem enviar, o IGEO já tem um texto. Vocês conseguem editar e personalizar a informação que vocês querem, tá bom? Então, nós já temos aqui por defeito, por padrão, o número do contrato, para que vocês não tenham que fazer também manualmente, o serviço, que depois vamos ver como se cria no catálogo, e as indicações que queremos dar ao cliente. E na assinatura, vocês não precisam de estar a copiar e a colar a assinatura ou o nome da pessoa, do funcionário, porque o programa já vai fazer sozinho. Tá bom? Então, nós temos aqui várias planilhas para alterações, para recibos de entrega, acompanhamento, orçamento. Imagina, vocês enviam um orçamento e indicam ao cliente que, por favor, nos indique ou nos assina o orçamento se está de acordo. Quando vocês enviam um orçamento, podem dar uma margem de uma semana, 15 dias, um mês,
E quando querem fazer o acompanhamento do orçamento, o programa já tem esse texto, indicar que o que lhe pareceu o orçamento enviado pelo nosso departamento comercial e que estamos à disposição. Tá bom? Então, todos estes textos, eu recomendo que vocês revisem um pouquinho para ver se é assim que vocês costumam falar com os seus clientes. Às vezes não utilizam o excelentíssimo senhor, mas utilizam o caro cliente. Então, vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem, tá bom? E tem as variáveis em cima para facilitar a substituição dos dados. E assim não tenho que fazer manualmente nada. Quando finalizam a ordem de serviço, automaticamente o programa já vai indicar que é enviado a nota de serviço que confirma a execução dos serviços contratados. Ou, quando vocês querem propor uma data para a ordem de serviço, vocês já vão ter aqui também a data e a hora para aplicarem quando seja necessário, para informar ao cliente. Tá bom? Então, uma das tarefas que vocês vão encontrar é também personalizar o texto de e-mails e SMS para os clientes. E, a nível de configuração empresa, se vocês portanto, seguirem as tarefas e as secções que aplicamos aqui, vocês vão conseguir ir adiantando cada semana, tanto no conteúdo como na personalização do vosso IGO. A empresa, em séries e rodapé de fatura, vocês vão ter aqui, agora sim, o número do contrato, por exemplo. Vocês podem criar o número do contador ou, de forma automática, o programa já vai começar no contrato 1, contrato 2 e assim essa sequência. Tá bom? Se vocês quiserem individualmente, ao criar o contrato, podem definir vocês o número. Mas depois voltaremos às séries. No negócio, vocês já têm aqui o tipo de pontos de controle e a classificação que vocês podem usar para clientes e para filiais. Na IGEO, vocês vão encontrar a ficha de um cliente, que é o cadastro dos dados fiscais desse cliente, e depois vão encontrar filiais, que são endereços de serviço. Um cliente tem sempre, mínimo, um endereço de serviço, mas pode ter mais endereços. Então, vocês, ao criarem um cliente, nós depois com o tempo vamos ver como organizar esses endereços para as ordens de serviço. E uma das recomendações que eu gosto de indicar já na primeira sessão é criar as zonas de instalação. Na IGEO, vocês vão conseguir indicar que o restaurante com o qual vocês trabalham, um tipo de cliente de restaurante, desta atividade, tem sempre cozinha e armazém. Então, vocês aqui podem criar, eu vou criar aqui um de exemplo, uma vivenda, tá bom? Uma moradia, ou é só para vocês verem que eu aqui vou criar. Bom, que zonas de instalação ou zonas de tratamento pode ter uma vivenda? Então, cozinha, e nós vamos indicar como podem ver aqui, vamos escrever as várias zonas, tá bom? Quarto, WC
e a sala. Vou estar. Então, todas estas zonas de instalação, eu vou salvar, e elas ficam aqui para que depois, um momento, que não sei porque não está. Tá bom, isto aqui eu tenho que ver depois, porque ela não está organizada. Mas o normal é criarem a todas as zonas, porque assim o técnico, quando ele vai aplicar algum produto numa vivenda, ele já vai ter as zonas determinadas, para que ele apenas tenha que selecionar se vai aplicar o produto na cozinha, no quarto ou na sala de estar, tá bom? E eu tenho o exemplo da vivenda, mas vocês podem criar para hotéis, para restaurantes, para prefeituras, para lojas, o tipo de cliente com o qual vocês trabalham e as zonas onde vocês costumam aplicar cada produto, tá bom? É simplesmente uma planilha ou um modelo das zonas para que costumam ter os clientes. E, por fim, que depois voltaremos à configuração, não se preocupem, mas quem trabalha com a IGEO ou para emitir notas fiscais, vocês vão ter aqui também os dados bancários da empresa, tá bom? Para depois preencherem com a informação do nome do banco, o banco, a conta bancária e o estado, para deixar sempre ativo esse número de conta disponível. A nível de configuração, tem estas tarefazinhas e nós agora vamos avançar no departamento pessoal para que depois cada administrador da empresa possa acessar no portal Autogestão e criar as licenças, ou quando vocês precisarem, para os funcionários, tá bom? Então, na parte de configuração, agora nós vamos voltar ao menu inicial. Vou usar o símbolo da casinha. E como já avançamos um pouquinho na configuração, vamos agora ao departamento pessoal. Aqui, eu vou pedir a todas as empresas que cadastrem todos os funcionários, independentemente de que depois vão ter acesso à IG ou não, tá bom? Cada funcionário, eu vou usar a minha ficha, mas cada funcionário, vocês vêm aqui a novo e cadastram, tá bom? Dados principais, data de nascimento, a cor para depois no planejamento poderem filtrar por técnico ou por zona comercial. Dados de registro, idioma, género e o funcionário, tá bom? Para vocês não verem esta ficha em branco, eu vou usar a minha ou de algum funcionário. Mas bom, vamos à minha mesmo. E então, eu vou editar a ficha para vocês verem que é exatamente igual. Os dados de contato, o estado atual do funcionário. Normalmente, nós vamos deixar sempre ativo, mas, bom, eu não vou dar o exemplo de ficar doente, que eu não quero, imaginem que eu tiro férias um mês. Então, eu vou desativar, porque eu não vou poder fazer nenhuma ordem de serviço. Tá bom? Então, eu posso desativar o técnico para evitar o erro de designar ordens de serviço que não vão poder ser feitas por esse técnico, ou o que eu vou fazer com as ordens desse técnico, porque ele já não vai estar. Então, aqui vocês vão ter algumas opções, mas o normal é sempre, quando vocês agora cadastrem funcionário, deixar ativo. Dados postais, endereço, o CEP, o município, estado,
país e fuso horário. O número da carta de condução, a validade, o tipo, a assinatura. Então, vocês, eu recomendo vocês assinarem num papel em branco e digitalizarem esse documento e carregarem o arquivo depois aqui em procurar, tá bom? Outra opção é assinar digitalmente num algum programa ou no aplicativo Paint, por exemplo, mas não façam nenhuma foto, porque com a foto fica um pouquinho mal, fica como se fosse aí uma pegatina ou um autocolante, então o melhor é sempre assinar e digitalizar. Dados econômicos do funcionário. Se o funcionário vai ter uma competência de técnico, vocês vão conseguir definir o custo do funcionário por técnico para depois calcular a rentabilidade e a informação do salário, tá bom? Não é obrigatório. Eu volto a dizer que os dados obrigatórios têm sempre o asterisco vermelho, mas quanto mais informação vocês cadastrem na plataforma, melhor ela vai funcionar quando vocês quiserem obter, por exemplo, a rentabilidade de um contrato ou de um serviço, tá bom? Se eu marco como a competência do funcionário vai ser apenas de escritório, conseguem ver que agora o custo da hora desaparece, porque ele não vai ser técnico aplicador, ele vai ser só escritório. E ao habilitar o técnico, além do custo da hora, vão ter um veículo para usar, para conduzir. E aqui eu posso já indicar qual é a matrícula ou a placa do veículo. Se o meu técnico vai ser autogerenciável, ele vai conseguir organizar a agenda, ordens de serviço, ele não vai depender de ninguém no escritório, ele pode ser técnico autogerenciável, tá bom? Ou pode ser só técnico, vai depender da autonomia que vocês querem indicar esse técnico. E quando falamos que é técnico, ele vai ter um armazém onde vai ser deduzido o material. Tá bom? De momento, vocês não vão ter aqui nada porque ainda não está criado. Mas quando criarmos o armazém, depois vocês vão conseguir separar ou vão conseguir indicar qual é o armazém que usa esse funcionário. Tá bom? Se é caminhonete, se é o armazém principal. Vamos ter armazéns adicionais também, se for necessário. E vamos usar dados de contacto da empresa. Eu disse que na configuração, vocês vão pôr o e-mail geral da empresa. Mas agora, eu aqui vou pôr o individual de cada funcionário. No meu caso, será carla.ribeiro@igorp, tá bom? .com. Se eu não quiser trabalhar com o meu e-mail, mas sim com o departamento, imaginem que o meu departamento é departamento comercial. Então, eu vou usar o nome do departamento e vou indicar o e-mail. Departamento comercial, @igorp.com. Tá bom? Então, vocês vão conseguir ver que se vocês indicarem o e-mail do departamento, ele tem prioridade sobre o individual. E se eu não deixar nada na ficha, ele vai usar o e-mail principal da configuração da empresa. Tá bom? E normalmente, pelo menos os técnicos,
devem estar visíveis no portal cliente, porque assim o cliente tem acesso ao tipo de formação ou à identificação do técnico apenas como dado geral. Ele não vai ver nenhuma informação pessoal, tá bom? Mas o normal é sempre estar visível no portal cliente, em caso de auditorias ou algum tipo de consulta. Vão conseguir definir qual é a assinatura do e-mail do técnico ou de cada departamento e as unidades nas que trabalha. Se vocês têm a unidade de São Paulo e a de Rio de Janeiro, imaginem, cada funcionário vai estar habilitado para uma unidade, tá bom? E nas zonas comerciais vai acontecer o mesmo. Se vocês na configuração da empresa separarem a zona onde vocês trabalham por rua, por bairro, por município, vocês depois vão poder habilitar em cada um onde é que trabalha esse funcionário. Assim como definir a linha de negócio de cada funcionário. Na IGEO, nós separamos controle de pragas de cupim ou de higienização de caixas de água, porque cada linha de negócio tem um tipo de certificado e um responsável técnico, pelo menos. Diferente, e então, no controle de pragas, vocês podem fazer uma desratização, uma desinsetização, tá bom? Porque vai estar tudo associado ao controle de pragas. E o certificado será o do controle de pragas. Se eu vou fazer uma higienização de caixas de água, o certificado é diferente e talvez eu nem precise de responsável técnico. Tá bom? Então, o ideal é vocês selecionarem que tipo de linha de negócio está habilitado esse funcionário. Assim como a folha de ponto e as faixas horárias. Cada funcionário vai poder ter um início de jornada e fim geral. Ou de forma personalizada por cada dia da semana. Assim como os dias permitidos para usar IGEO. Há empresas que são muito estrictas e que não querem que os funcionários, quando terminam o trabalho, estejam a incluir informação na IGEO ou não querem fazer nenhum tipo de uso da IGEO porque para evitar horas extra ou qualquer tipo de controle, tá bom? Então, vocês podem definir para cada funcionário o horário da folha de ponto e o horário determinado para usar IGEO. Ou até por horas. Porque os meus funcionários trabalham até às 8. Então, a partir das 8, eu não vou querer que nenhum entre na IGEO para cadastrar nada, tá bom? Então, se vocês não tiverem esse problema, tá bom? Mas podem configurá-lo desta forma. E nas permissões do funcionário, como nós estamos a falar da ficha de cada funcionário individualmente, tá bom? Eu vou só ver aqui. Eu indiquei que a Carla vai ser de cor rosa. Basta selecionar a cor que vocês querem. E eu vou indicar também que tipo de permissões eu indico ao funcionário. Se ele vai poder enviar o certificado de serviço, se vai poder alterar cláusulas ao criar o contrato. Então, todo este tipo de permissões, nós vamos vendo, ou depois cada empresa pode ter algum exemplo mais prático, tá bom? Vocês podem habilitar tudo e depois ir retirando, ou ao contrário, eu só vou permitir alguns e depois ir vendo o que é que o meu técnico precisa ou o meu funcionário para
para facilitar o trabalho, tá bom? Imagina que eu tenho um funcionário que é o único que vai fazer visitas de inspeção e os diagnósticos de situação antes de começar a trabalhar com o cliente. Então, eu só vou habilitar esse chequezinho para esse funcionário. Os outros não vão precisar, porque eles não vão ter esse tipo de função. Tá bom? E se, de forma geral, vocês querem enviar o certificado ao finalizar a ordem de serviço ou não. Eu recomendo que vocês não enviem, porque às vezes pode haver um erro, pode haver algum tipo de revisão que vocês queiram fazer, e então a ordem ela fica executada, mas depois vocês têm um momento, ou no final do dia, ou dependendo da organização da equipa, para ver o que foi feito e se tudo está correto, vocês já podem enviar para o cliente, tá bom? Mas imaginem, num caso que é a mesma pessoa, o técnico aplicador e o responsável técnico. Bem, então, às vezes há clientes, há empresas que fazem a intervenção, o tratamento e enviam diretamente para o cliente, tá bom? Mas por norma, por padrão, não enviem para vocês assim terem tempo. Como nós vamos fazer um cliente de teste e um contrato e as ordens desse cliente de teste, para vocês ficarem um pouquinho mais soltos na plataforma e verem o que é que sai, as condições, o vosso PDF, como aparece. Depois nós podemos também ver esta configuração, tá bom? Salvamos a informação, neste caso eu cancelei, mas só para vocês verem que cada ficha depois vai ter 5 abas principais. Vamos ter o resumo do funcionário, com os dados que vocês cadastrem. Vamos ter os dados pessoais, com a assinatura do funcionário. Vamos ter os dados empresariais, que aqui eu não carreguei, mas aqui já teríamos a assinatura do e-mail. Os dados educativos, que é para vocês registarem a formação que tem cada funcionário, tá bom? Então, aqui vocês já vão conseguir indicar se... Eu vou editar uma, só para vocês verem. A validade e quando foi executado, tá bom? Para que assim tenham esse controle das datas. Na documentação da empresa, vocês apenas sobem os certificados que vocês têm. Aqui vão subir o certificado de cada formação de cada funcionário. A IGEO, por defeito, por padrão, já tem aqui do lado esquerdo o tipo de formação que vocês normalmente costumam operar, mas pode haver mais. Então, quando clicamos em formações, nós vamos ter aqui o tipo de formação para associar ao funcionário, tá bom? Mas se não tiver aqui alguma que esteja a faltar, vocês primeiro cadastram a formação. Vamos pensar que eu faço uma formação de controle integrado de pragas. Então, eu vou por aqui um código que é simplesmente controle de pragas, ou um CIP, controle integrado de pragas, e vou indicar para que linha de negócio é que foi feita essa formação e uma descrição do curso. Curso realizado em, não sei, 4 horas. Tá bom? Então, eu salvo. E esta formação, depois eu vou poder, desde a ficha técnica, funcionário da Carla, eu vou conseguir puxar essa formação.
e indicar a data da execução, quando foi válido e quando foi ministrado. Uma vez que eu salvo com o número do cartão, depois eu vou conseguir, aqui do lado direito, no botão amarelo de subir na nuvem, esse certificado. Como também vou conseguir determinar qual é a informação principal para cada linha de negócio. Então, imagine que eu faço um curso de higienização de caixas de água ou de cupim, tá bom? Então, eu vou conseguir depois marcar qual é a formação, mas eu primeiro vou ter que associar na formação o tipo de formação que vocês têm. Tá bom? Normalmente, eu indico que vocês vejam as formações que nós temos aqui e, se não, cadastram a de cada um para depois associar ao funcionário. E, por último, volto à minha ficha. Vamos ter dados de acesso. Cada funcionário vai ter ou não um usuário da IGEL, que é a licença que vocês contrataram. Com a licença de tipo escritório, o funcionário vai poder entrar na IGEL e vai ter funções de funcionário. Quando aqui o tipo de usuário é licença de técnico, ele vai ser técnico aplicador. Ele não vai conseguir ver os módulos completos da IGEO, só vai ver o de técnico. Tá bom? Por exemplo, deixem ver se eu tenho por aqui algum de funcionário. A Ana Silva. Ela é escritório também, mas conseguem ver que ela já tem outro tipo de rol, porque ela trabalha no escritório e vai ver orçamentos, vai ter a função de faturador, de gerente técnico e de otimizar rotas. Tá bom? Então, cada funcionário vocês vão conseguir configurar desta forma. Aqueles que vocês marquem como técnicos, eles vão ficar aqui numa segunda ficha para... deixa eu ver se eu tenho por aqui algum joguinho. Para que... isto também tem escritório. Eu queria vos mostrar um de técnico apenas. Um segundo. Eu vou habilitar aqui o tipo de técnico, mas... zonas comerciais e unidades. Eu queria ver aqui algum técnico que eu tinha por aqui, mas bom, não há problema. Então, o que nós estamos a ver é que nos dados de acesso, se vocês já têm um funcionário criado, depois vamos poder dar de alta a licença, tá bom? Como é que nós fazemos isto? Primeiro, cadastramos o funcionário. E depois, cada administrador, eu estou a dizer administrador porque é o único que vai ter acesso, vai voltar a configurações e no portal autogestão vai dar de alta, vai contratar as licenças de tipo técnico ou de tipo escritório para os funcionários. Eu vou aceder. Um momento. Eu não estou a partilhar. Um momento. Agora sim. Aqui lembre-se, tem que ser administrador, tá bom? Então, eu tenho um acesso diferente, mas vocês só vão poder entrar como administrador. E cada administrador vai dar de alta uma nova licença.
aqui, vamos supor que tenho um funcionário que se chama Ana. Então, eu vou indicar que a Ana Maria, @BOP Brasil, já aparece o nome por defeito da vossa empresa, vai ter uma licença de tipo escritório. Lembre-se que a de escritório tem acesso a tudo. Se eu criar técnico, este técnico será apenas técnico aplicador, tá bom? Criamos a senha, novamente para confirmar, e aqui nós vamos designar a que funcionário é que vai ter essa licença. Então, vai puxar todo o historial que eu criei, que eu cadastrei, melhor dizendo, no departamento pessoal. Tá bom? Por exemplo, deixa eu ver se aqui algum, o Filipe Fernandes. Se eu quero criar a licença para o Filipe, eu vou deixar aqui F Fernandes. Esta licença é apenas um nome com o qual aceder. Tá bom? Vai ser Filipe@BOP Brasil. É o mais simples. Então, automaticamente, ao puxar aqui a informação, vem que o IGEO já foi buscar também o e-mail. Tá bom? Dependendo de cada empresa, vocês podem ativar já essa licença ou marcar uma data prevista para essa ativação. E o último passo seria criar a licença de usuário. Tá bom? Aqui podem marcar se querem que altere depois a senha após o primeiro início e o tipo de licença. Assim, vocês vão ter em cada historial o nome da licença, o estado, o tipo, se é escritório ou técnico, o funcionário correspondente, a data da criação e a data da ativação. Alguma pergunta? Não? Ok, eu vou aproveitar para beber um bocadinho de água, um momento. Ok. Ora bem, qualquer dúvida, estejam ao dispor também. Vou sair. E, um segundo, deixei de partilhar. Bom, então, tenham em conta que apenas o administrador pode entrar no portal Autogestão e dar de alta as licenças que sejam necessárias, tá bom? Voltamos ao início. Departamento pessoal. Por isso, eu estava a indicar que todos os funcionários da empresa devem ter aqui uma ficha cadastrada, mas depois haverá algum que pode não ter nos dados de acesso nenhum dado, porque não vai utilizar o IGEO. Todos aqueles que vocês marquem como técnicos terão então aqui a ficha duplicada, para que de uma forma rápida vocês possam ter o acesso apenas aos técnicos. Funcionários estarão todos os funcionários da empresa, escritório e técnico. Nos técnicos estão apenas os de técnicos, portanto é a equipe técnica. Em formação, as formações que vocês tenham realizado, e em renovações, que eu penso que também estavam a perguntar inicialmente, vocês aqui vão ter as datas de validade. Conseguem ver as cores
em vermelho, em verde e não sei se não tenho mais nenhuma em amarelo. Mas estas datas, tanto alertam ao usuário que esse tipo de formação está ou já está caducada ou está ainda em vigor. Tá bom? Vocês, na parte superior direita, têm as colunas para indicar que informação é que querem ver, se querem ver a data de validade ou não, e podem exportar em Excel também. Outra funcionalidade que eu costumo recomendar é vocês organizarem as colunas da capa vista, da listagem, como vocês quiserem. Se o número do cartão vocês precisam tê-lo aqui mais no centro, vocês podem personalizar, tá bom? E isto vai ser possível em todo o IGEO. Cada funcionário pode personalizar o tipo de coluna que precisa ver. E por último, no calendário, vocês vão conseguir, por um lado, gerir o calendário anual da empresa. E então, por unidade, se vocês têm apenas uma unidade, vamos supor Rio de Janeiro, eu já vou conseguir aqui marcar por ano os feriados em que vocês não trabalham. Porque assim a IGEO vai ter em conta se vocês estão disponíveis como equipe ao planificar as ordens de serviço e também depois os feriados que vocês, ou as datas mais adaptadas para o cliente. Tá bom? Então aqui nós estamos a falar do calendário da vossa empresa. Escolhemos as datas e vamos pensar qual é que seria o próximo feriado agora aí. Alguém que me dê uma pista. Em julho ou já para agosto, algum feriado? Aqui na nossa região tem um feriado 15 de agosto, mas é regional. Tá bom. Então, imaginem que vocês no 15 de agosto, vocês não vão fazer nenhuma ordem de serviço. Ou vão fazer e tenham uma tarifa especial. No 15, vocês selecionam, tá bom? E ao indicar que terminamos de escolher as datas, já fica como marcado que esse dia é um dia não útil. Tá bom? Posso fazer uma pergunta? Sim. E daí, no caso, quando eu for criar a ordem de serviço para um contrato, e se eu me esquecer e jogar no dia 15 de agosto, a plataforma vai me avisar? A plataforma vai indicar que, atenção, é um dia não útil para a empresa. Mas ele não vai bloquear, tá bom? A IGEO não limita, não bloqueia nada. Apenas ele indica o que você configurou. Da mesma forma que vocês querem programar uma ordem de serviço para a meia-noite. Então, ela vai dizer, bom, vocês trabalham até às 8, mas se você quer continuar com os passos de programação, vamos deixar até à meia-noite, mas ele vai sempre alertar, tá bom? Ok. Então, vocês já podem programar o que falta de 2024 e, se quiserem, 2025 até. Para alterar, é simplesmente escolher as datas e, se nós não queremos marcar o 15 de agosto, desmarcamos, terminamos e já está, tá bom? Eu dei o exemplo de Rio de Janeiro, mas em qualquer unidade, dependendo dos vossos feriados. Em folha de ponto, bom, isto é interessante para recursos humanos, para departamento pessoal. Cada funcionário, ao entrar na IGEO, vai poder iniciar, pausar e finalizar o dia de trabalho. Ao fazer isso, depois no programa fica registado
todos os funcionários e quem tem que revisar a folha de ponto pode ver esses horários, tá bom? Eu vou dar o exemplo de como é. Bom, no perfil, na parte superior direita, eu vou conseguir iniciar a minha jornada. Então, como Carla, eu vou iniciar, tá bom? Vamos supor que são as 9 da manhã, eu inicio. Eu trabalho a manhã completa e depois eu vou pausar na hora do almoço. E quando eu volto, eu reinicio e no final do dia eu vou finalizar. Bom, aqui eu vou pausar. Vamos supor que eu já almocei. Vou reiniciar. E agora, no final, vamos finalizar o meu dia de trabalho. Ao finalizar, todo este movimento de folha de ponto fica registado na plataforma, independentemente de que eu seja técnico aplicador ou trabalhador de escritório, tá bom? Cada um vai ter o acesso da jornada. Depois, no departamento pessoal, em calendário folha de ponto, eu vou pesquisar que durante o dia de hoje, dia 15, bom, eu vou marcar aqui, 15, da Carla, que trabalha em determinada unidade, eu vou pesquisar para ver o que foi feito. E então já me está a indicar que a Carla iniciou em determinada hora e pausou. Olhem aqui o tipo. Inicia o dia de trabalho, pausa, reanuda e finaliza. Tá bom? Registrando o tempo total de trabalho e também a IP no mapa, porque nós trabalhamos com a geolocalização da Google Maps. Desta forma, vocês têm acesso ao PDF, só para vocês verem um momento. Então, eu tenho a folha de ponto por funcionário. Data do relatório, segunda-feira, dia 15 de julho. A informação da empresa, as datas e se eu tiver um responsável de recursos humanos ou alguém que fica responsável de revisar, ele pode também depois dar uma revisada no documento, tá bom? Esta funcionalidade é importante porque assim vocês têm um controle da folha de ponto e digitalizam essa informação. Não tem que estar a fazer num papel ou controlando aí um pouco como o tempo de trabalho de cada um, tá bom? Então, vocês podem usar também a folha de ponto. E em importar eventos, muitas empresas, elas vão anotando no planejamento as férias de algum funcionário ou algum evento que vai ser feito. O funcionário vai casar, vai estar ausente 15 dias ou ganhou a loteria, uma coisa assim. Então, cada ficheiro, podem subir o ficheiro com o tipo de ausência de forma massiva por 20 funcionários, tá bom? Então, podem importar o ficheiro com este tipo de formato, com o tipo de colunas que nós indicamos, de data inicial, data final do evento, e importar. Sim? Quando o meu funcionário for fazer treinamento fora, né? Aí registra aí. O funcionário vai Realizar treinamento
em outro estado, né? Vai ficar fora, é ausente, né? Aí, no caso, essa ausência aí que você está falando pode ser também um treinamento fora? Não, a ausência é porque o técnico, por exemplo, não vai conseguir atender ordens de serviço. Então, quando você está a gerar o contrato, ele já vai ter em conta o programa que esse funcionário não está nesse dia. Então, vai Ah, não, indicar qual é o entendi. outro que está disponível, Não, tudo bem, eu confundi. Beleza. tá bom? Então, em departamento pessoal, vocês ficam com a tarefa de registar os funcionários. Se já quiserem criar a licença, muito bem, ou numa data prevista, a formação que tem cada funcionário e o calendário da empresa, tá bom? Seria, assim, tarefas iniciais para poder começar com o vosso IGEO. Normalmente, já na próxima sessão, nós vamos ver com mais detalhe o catálogo, tá bom? Porque o catálogo é o vosso cadastro de serviços e de artigos com os quais vocês trabalham para preparar toda esta informação e já quase na terceira, eu diria, avançar com CRM, que é onde a colega estava a indicar que tinha registado cliente e contrato, tá bom? Então, nós vamos ter um cliente de teste, não se preocupem, vamos com calma, mas o importante é, eu só consigo ter um contrato se eu já tenho no catálogo um serviço criado. Vocês vão ver que na IGEO, eu vou entrar na configuração, a IGEO já vai trazer alguns serviços ou alguns artigos, por padrão. Mas o necessário é que cada empresa personalize o catálogo da melhor forma, tá bom? Então, com o vosso nome, com a duração que vocês costumam demorar, com os produtos que vocês também têm. Então, eu prefiro hoje, se tiverem alguma dúvida, mais de configuração, de departamento pessoal, revisem na configuração também todos os dados, tá bom? Para ver se está tudo ok. O celular, o e-mail da empresa, muitas vezes pode haver aí algum erro. Normalmente para a próxima sessão fica pendente então o catálogo. No catálogo vocês vão ter cada linha de negócio, tá bom? Eu vou dar o exemplo do controle de pragas, mas aqui vocês já vão conseguir também configurar quem é que vai ser o responsável técnico, por exemplo, por unidade, tá bom? Mas vão ver que com esta semaninha vocês vão conseguir avançar na configuração e departamento pessoal. Querem perguntar alguma coisa? Além do que vimos. Como é que vocês vão organizar as tarefas? Quem é que vai cadastrar os funcionários? Quem é que vai configurar o servidor de e-mail? Já tem um pouquinho em mente quem vai ser o funcionário que vai fazer essa tarefa ou ainda não? As dúvidas vão surgir quando a gente começar a trabalhar, né? É Fazer isso mesmo. exercício. É Então, isso mesmo. a semana a gente vai fazer o trabalho em grupo, né? Para poder trazer as dúvidas na próxima aula. Perfeito, perfeito. Na IGEO Academy, vocês vão ter exatamente a mesma informação, ou de outra forma, mas é muito. Nós aproveitamos para explicar como configurar a ficha de funcionário. Se vocês, entretanto, cada um quiser ver um pouquinho o catálogo, não há problema. Vocês podem ir ao vosso próprio ritmo, tá bom? Eu vou estar pendente de cada tarefa que vocês fazem
E quando vocês enviam para mim, eu vou poder também deixar anotações e vocês entenderem se estão a fazer alguma coisa que não está a funcionar bem, ou se está a faltar ainda a assinatura do funcionário, ou o documento PDF não ficou subido. Então, eu vou dar também uma ajudinha, vou fazer um seguimento sempre das vossas tarefas. Tá bom? Para vocês conseguirem ir avançando. O acesso à plataforma já tem de imediato, né, no caso, né? Em que plataforma que você está a falar? Não, a plataforma do Igeu, né? A gente vai acessar ela Sim, o através de um Igeu link, né? Porque eu é. tentei acessar o Pseudo, né? E estava bloqueado, né? Ah, tá bom, tá bom. Normalmente, o vosso usuário e a senha, o departamento pessoal já enviou para vocês, tá bom? Então, vocês têm que entrar. Então, nós recebemos, né? Aí, quando a gente foi acessar, falou que não estava Tá bom. autorizado ainda o acesso, né? É por isso que eu estou falando. Tá bom. Talvez estavam à espera da primeira sessão para eu explicar um pouquinho como é que tem que acessar. Tá bom. Então, vocês abrem em qualquer dispositivo, tá bom? O melhor é no computador, mas vocês abrem uma janela do Google Chrome, ou seja, www.igeoapp.com, e vão chegar ao mesmo menu que eu estava a indicar inicialmente, tá bom? Então, um momento. Aqui. Vocês registram o usuário que o departamento pessoal mandou para vocês. Normalmente, eu acho que é administrador, @ e o nome de cada empresa, a senha, e vocês entram, tá bom? Então, depois, vão ver que a plataforma, em alguns campos vai ter texto, mas em outros vai estar vazio para vocês poderem configurar. Se vocês entram em departamento pessoal, vai estar tudo a zero ainda, mas não há problema. Vocês entram em funcionários e cadastram cada funcionário, tá bom? Clicando no novo. Tá bom? Em cada momento, mesmo que vocês deixem alguma tarefa a meio, vocês salvam essa informação, porque depois vocês podem voltar a acessar em qualquer momento, não há problema. Vocês entram outra vez na ficha, já têm a assinatura, editam o funcionário e carregam a assinatura, tá bom? E voltam a salvar. Cada funcionário, se falarmos de funcionário de escritório, do tipo de usuário contratado, escritório, vocês vão conseguir ver funções de escritório e desde aqui vão poder indicar que será trabalhador de escritório, vai trabalhar com contratos, com departamento pessoal ou com as rotas, tá bom? Mas este tipo de funções, às vezes eu digo que com uma sessão ou duas vocês já entendem mais o que é que pode fazer depois cada funcionário. Mas desde aqui podem também alterar a senha ou os documentos do funcionário que vocês podem depois guardar também com a habilitação, tá bom? E se já quiserem configurar as notificações, vão ver que aqui também vão indicar quando querem receber o e-mail. Tá bom? Mas vão ver que esta ficha, ela está disponível em qualquer momento para visualizar ou para editar. Ficam então responsáveis por cadastrar essa informação. Qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail.
Às vezes eu respondo no momento, porque são casos mais específicos de cada empresa. Outras vezes eu preparo essas dúvidas para a próxima sessão e assim vemos todos juntos qual é a solução ou qual é a forma de cadastrar. Tá bom? Pela minha parte, bem-vindos à família IGEO. Eu tinha que dizer no início, mas eu disse, bem, hoje eu vou dizer no final. Quero vos animar a cadastrar a informação. Este primeiro passo é um pouquinho chato, às vezes, eu sei, mas depois vocês com o tempo vão recuperar muito a nível de tarefas, de cadastrar dados, vão conseguir agilizar muito rapidamente uma criação de um contrato, de um orçamento ou planificar as ordens de serviço. Vocês vão conseguir com planejamento gerar as ordens, 12 ordens para um serviço anual e vocês vão ver que é muito simples, é muito rápido, tá bom? Mas vamos ter que alimentar agora o IGEO. Eu espero que os vídeos sejam úteis, os PDFs também, vocês podem descarregar. E esta gravação eu vou guardar então na IGEO Academy. Eu vou só mostrar que as gravações vão ficar aqui, tá bom? Em gravações de sessões online. Vejam a apresentação primeiro da IGEO e depois fica aqui cada dia, cada semana que eu faça a gravação online, fica aqui guardado. Assim, cada empresa pode ter o próprio ritmo e o próprio horário para fazer as tarefas e para acessar, tá bom? Pela minha parte, eu fico à disposição. Vamos concentrar primeiro em configurar tudo direitinho e já depois falamos na parte do catálogo na próxima sessão. Obrigada. Vocês foram muito amáveis. Eu gosto que vocês participem nas sessões para também ver o vosso interesse e saber que, se assim vocês perguntam, eu sei que vocês já vão começar com as tarefas. Tá bom? Então é um bom sinal. Parabéns a todos. Obrigada pela assistência. Muito obrigada. Ora, essa, um prazer. E eu espero que vocês tenham uma boa semana, mas uma boa semana de trabalho. Valeu, obrigado aí. Obrigada também. Alguma questão, algum comentário? Senão eu guardo a gravação já. A gente não. A telefone não tem comentário nenhum, não. Tá bom. Perfeito. Bom, tenham uma boa manhã, um bom dia a todos e qualquer coisa estamos em contacto, tá bom? Vamos lá, obrigada. Eu vou guardar a gravação, vamos lá, um momento. Bom dia a todos.